A Zona Sul de Teresina hoje tem o trânsito comprometido, em parte, por conta de um problema na BR-316. Um trecho da BR desmoronou por causa de um vazamento na rede de água e também por conta das fortes chuvas que caíram na cidade de Teresina e que também contribuíram para a formação dessa cratera que compromete o trânsito na Zona Sul de Teresina, mais especificamente ali nas imediações do bairro Bela Vista. Deixa eu trazer informações na tela do Jornal do Piauí, com imagens ao vivo aqui para nós, imagens do ar, no ar, para você que acompanha a nossa Cidade Verde, a nossa boa imagem do Piauí. Imagens desse momento, você pode perceber o trânsito lento na BR-316, na Zona Sul de Teresina. A parte da pista local, essa pista que fica aí mais próximo das casas, mais próximo das lojas, é a pista que está com o trânsito mais paralisado nesse momento em função da cratera. Técnicos estão trabalhando na expectativa de resolver, de apresentar os reparos no local e garantir que os motoristas e que os moradores tenham uma vida facilitada, logo que essas obras sejam eventualmente concluídas. Surpreendeu os motoristas desde o começo da manhã. Você está vendo aí as imagens do conjunto Parque Piauí, Zona Sul de Teresina. Essa imagem vai na direção ali do bairro Saci, Parque Piauí, na direção ali da saída para Demerval Lobão. Então você está vendo aí o sentido, né? Nós estamos percorrendo. Do lado esquerdo, Bela Vista, né, o ginásio do Bela Vista. Do lado direito, a caixa d'água do Parque Piauí. Então é nesse ponto que houve a queda da estrutura da pista da BR-316, Zona Sul de Teresina. Por isso, motoristas, vocês que circulam pela região, já fiquem atentos. O trânsito está muito complicado. Nesse momento, a pista bloqueada nos dois sentidos, na sua pista principal, em função das obras que são realizadas e em função da necessidade de se colocar equipes trabalhando na região. Olha o tamanho do rombo na BR, olha o tamanho do buraco aberto nesse momento pelos técnicos na expectativa da recuperação. Fica claro para nós que é uma obra que vai ter um tempo para que ela seja concluída e o trânsito liberado. Então, esse alerta importante no começo do Jornal do Piauí para garantir a todo mundo da região que haja aí, escolha melhores caminhos para a sua saída de casa, para a sua saída para o trabalho, para levar o seu dia. Equipes trabalhando, imagens ao vivo, do alto, mostrando a recuperação da BR-316 na Zona Sul de Teresina, bairro Bela Vista, bairro Parque Piauí. Eu vou trazer informações mais detalhadas com o repórter Bartolomeu Almeida, ao vivo também lá no local. Bartolomeu, o que é que já se sabe sobre o trabalho realizado pelas equipes na Zona Sul de Teresina? Ok, Joelson Jordânio, um bom dia para você, Joelson, um bom dia para o telespectador sempre ligado no Jornal do Piauí. Joelson, como você já situou então os motoristas, nós estamos aqui na entrada do conjunto Bela Vista, na Zona Sul de Teresina, na altura da famosa caixa d'água do Parque Piauí, também na Zona Sul da cidade. Aqui é a BR-316, uma das rodovias mais movimentadas no estado do Piauí. Aqui tem um fluxo para quem vem chegando em Teresina no sentido sul do estado, Demerval Lobão, pela BR-316 no sentido centro, e para quem vai saindo de Teresina no sentido centro, também retornando para Demerval Lobão e outros bairros da Zona Sul da cidade. E por conta deste trabalho, Joelson, que está sendo realizado pela equipe técnica de engenharia da empresa Águas de Teresina, que é responsável pelo abastecimento de água aqui em Teresina, o trânsito precisou ser desviado do canteiro central aqui da BR-316, no sentido centro. Foi aberto um desvio improvisado aqui para a Avenida Prefeito Alferraz, exatamente no mesmo sentido, mas sem a possibilidade do motorista prosseguir aqui pelo canteiro central, pelo menos nesta altura que nós estamos. Esse trabalho, Joelson, começou ainda na madrugada, começou ainda ontem à noite, por conta daquela forte chuva, acabou abrindo uma cratera aqui no canteiro central, aqui já na altura da entrada do conjunto Bela Vista, e por conta disso o asfalto afundou. 2 motociclistas chegaram inclusive a se acidentar aqui nesta região e rapidamente a empresa responsável pelo abastecimento da água isolou a área e abriu então esta alternativa aqui para que os motoristas pudessem seguir. Este trabalho de recuperação, ele foi realizado e já foi concluído este primeiro rompimento.
Repito, rompimento para quem segue no sentido Demerval Lobão, centro de Teresina, Zona Sul, centro de Teresina. Foi corrigido, mas só que depois que foi feita a correção deste primeiro rompimento, foi descoberto um outro rompimento na mesma altura, só que no sentido contrário, fazendo com que a pista central no sentido Teresina, região sul do Piauí, também fosse isolada. Neste momento, inclusive, olha, um grande congestionamento, principalmente nesse sentido da Demerval Lobão, por caminhões, né? Nós sabemos que é uma via de um trânsito de veículos leves e pesados, mas há um grande congestionamento, principalmente no sentido para quem segue do centro de Teresina para a zona sul da cidade. Agora há pouco, nós entrevistamos alguns motoristas que estavam aqui neste congestionamento e nós vamos acompanhar agora a fala do povo aqui no Jornal do Piauí. Rapaz, aí tá ruim hoje, né? Tá complicado? Vai, tá complicado, né? Um engarrafamento desse atrasa o trabalho, atrasa tudo. Vocês vão indo agora para uma missão, né? Para uma missão, nós estamos trabalhando. Eu tô indo pro meu bairro, Bela Vista, Aí vai ter que... fazer o retorno ali, né? Com certeza. Vai chegar na hora do almoço. Chegar em casa lá pra 1h da tarde. Manda aí um abraço aí para quem é? Joelson, filho do meu amigo Joel de Caxias. Nós somos maranhenses de Caxias. Então, o senhor Manuel, Manuel dos qual a Santos, sua profissão? metalúrgico. Metalúrgico. Um abraço. Olha aí, Joelson Jordani. Olha, repasse aí o recado do seu Manuel dos Santos, muito amigo, então, acompanha todos os dias. Eu não sei se ele já chegou em casa, ô Joelson. Nós gravamos agora há pouco, apesar de estarmos pertinhos aqui do bairro Bela Vista, ele tem que fazer um retorno ali naquela avenida, naquele viaduto da avenida principal do Promorá para retornar para o Bela Vista. Ele já estava há muito tempo, inclusive ao lado da esposa, ele disse, olha, eu acho que eu vou chegar em casa mais de 1h da tarde, estou doidinho para chegar em casa para ligar logo no Jornal do Piauí, então, bastante amigo da gente, nos acompanha sempre, amigo do Joel, o Joel Silva, o seu pai, conhece inclusive as origens do Joel lá de Caxias, no Maranhão. E Joelson Jordani, o DENIT, que é responsável então pela área, emitiu uma nota, inclusive alertando para que os motoristas tenham cuidado, né? Porque neste momento onde a pista está funcionando de forma alternativa aqui pela a Avenida Prefeito Alferraz, que os motoristas andem, circulem realmente com tranquilidade e observando a sinalização. É importante, portanto, apesar, nós sabemos dos compromissos que tem dos motoristas, é importante observar a sinalização. E a empresa Água de Teresina, Joel, você está informando que a intenção é entregar esta obra ainda hoje, mas é uma obra complexa de engenharia. Só lembrando que são dois pontos distintos. Tem este primeiro ponto aqui, que foi o primeiro, que já foi corrigido, e tem um segundo ponto do outro lado, na mesma altura, que está impossibilitando o trânsito para quem segue centro, zona sul da cidade. Por conta deste trabalho, a empresa está informando também, Joelson, em função então deste trabalho, que o abastecimento de água nos bairros. Atenção, você que mora aqui na Zona Sul, nos seguintes bairros: Bela Vista, Lourival Parente, Promorá, Parque Piauí, Santa Cruz e Santo Antônio, permanece temporariamente comprometido. Temporariamente comprometido porque houve a necessidade de estancar o abastecimento de água por conta desse trabalho de engenharia que está sendo realizado aqui neste local. A empresa informa ainda, a Água de Teresina, de que o trabalho está sendo realizado com uma grande equipe para que haja uma celeridade da execução, para que os transtornos sejam encerrados os mais brevemente possível. Informa também que quem tiver alguma dúvida, quiser alguma informação rápida, é só entrar em contato com a central de atendimento da Água de Teresina através do número 0800 223 2000. É um número de WhatsApp, às vezes as pessoas querem mais informações a respeito se faltou água, quando é que volta, enfim, quando é que a pista vai ser liberada totalmente. A expectativa é que, repito, este trabalho seja concluído até o final desta quinta-feira. Mas é um trabalho realmente que trouxe transtorno para os motoristas, inclusive os motoristas desavisados, porque no início da semana, no início do dia, apenas a pista central de quem seguia dentro da cidade estava interditada, e agora, com a necessidade desse novo trabalho, desse novo rompimento que foi descoberto, as duas pistas estão interditadas aqui na altura da famosa caixa d'água no Parque Piauí, na altura do conjunto Bela Vista, na zona sul da cidade. Agora é aguardar, Joelson Jordani, daqui a pouco retornaremos com mais informações, mas
mas fica aqui o alerta para os motoristas que estão seguindo. Por exemplo, quem sai do Bela Vista, tiver interesse de ir para o centro da cidade, uma alternativa mais viável é pegar a Avenida 15 de Novembro, que corta o conjunto Nova, saindo até a BR-343. É muito mais viável do que ter que pegar aqui esta área que, como eu já falei, o trânsito se encontra comprometido por conta do trabalho que aqui está sendo realizado. E eu volto com você, Joelson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu, pelas informações da Zona Sul de Teresina. E daqui a pouco vamos atualizar a situação, o trânsito, você que está precisando passar pelo local. A gente tem as imagens, tanto aéreas quanto as imagens ali de baixo, para trazer os detalhes para você e ajudar na sua programação. Tá aí a imagem, ao vivo, nesse momento. BR-316, na altura do Parque Piauí e Bela Vista, completamente bloqueada pela realização dessas obras. O trânsito está lento nas pistas locais, ou seja, nas pistas ali laterais, para garantir que haja algum fluxo, mas muito complicado nesse momento o trânsito aí na região. Tá aí, motoristas na Zona Sul de Teresina. Ok, Joelson Jordani, mais uma vez, uma boa tarde para você, para o nosso Laércio Andrade, para o telespectador sempre ligado no Jornal do Piauí. Joelson, o trânsito continua ainda intenso, até por conta, nós estamos no momento de pico, das pessoas estão se deslocando para o trabalho, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, enfim. E a BR-316 é bastante movimentada, tanto para quem entra aqui em Teresina, vindo do sul do estado, sul do Piauí, para quem sai também da capital piauiense. Estamos ao lado aqui do Mauro Nascimento, ele é gerente de serviços da Águas de Teresina, que é a empresa concessionária responsável pelo abastecimento da água. Ele vai dar as últimas explicações a respeito do andamento da recuperação, então, desses dois rompimentos e também a respeito do abastecimento da água dos bairros aqui do entorno, como Lorival Parente, Bela Vista, Parque Piauí. Enfim, Mauro, uma boa tarde para você. Em que ponto está esse trabalho de recuperação desses dois pontos que foram rompidos aqui na altura do conjunto Bela Vista, na zona sul da cidade? Boa tarde a todos. Inicialmente, reforçar o quão complexo é aqui esse reparo. Por N fatores, o trânsito, também nossa segurança, enfim. Tivemos que acionar a PRF para poder fazer os desvios. Na noite de ontem, teve aqui um vazamento aqui na rua, nós viemos de prontidão para poder fazer aqui esse reparo. Durou a noite toda, porque de fato é uma tubulação antiga de cimento amianto, no qual temos que fazer com todo o cuidado possível. Finalizamos de manhã esse reparo e ao retornar a água em outro ponto, na outra via, do outro lado, acabou vazando. Então, continuamos nosso reparo a fazer agora do outro lado da via e agora estamos na fase final do reparo da tubulação hidráulica do tubo para depois começar de fato a parte da recomposição, que é toda camada por camada, a areia retornando, fazer a base e por último o asfalto. Qual a expectativa para a conclusão total da recuperação desses dois pontos e a liberação total aqui da via? Hoje ainda no final do dia, tá? A água volta um pouquinho antes, porque de fato vai acabar o reparo agora e vamos retornar em breve a água, mas a parte do asfalto, por todo o contexto que tem de movimento de carga, de caminhão, de um cuidado maior com a recomposição e fazer ela por cada sua etapa, ela vai terminar no final do dia. Qual foi o comprometimento por conta da chuva? Teve algum motivo, assim? A Água de Teresina já tem o motivo pelos quais, ou os motivos pelos quais houve esse rompimento? Foi o fator chuva? A chuva de fato contribui, mas o principal fator aqui foi a tubulação, que é cimento amianto, que é muito antiga. Então essa tubulação tem que ser trocada. Vamos fazer hoje, por toda a via, por todas as faixas que tem hoje nos centrais, vamos trocar a tubulação toda e posteriormente programar outras trocas aqui no entorno. Tem uma previsão, assim, mais ou menos, do horário em que a via estará liberada? Por volta de 9 da noite. Agora, em relação ao abastecimento da água, houve a Água de Teresina, tem alguma informação que houve a falta d'água em algum bairro aqui do entorno da Zona Sul? Para fazer o reparo, nós temos que parar o bombeamento. E isso, claro, afeta aqui o entorno. Então, para ter com segurança o serviço, sem que haja o pessoal na vala com água, que é muito perigoso, a gente para o bombeamento. Esse retorno é mais curto, então deve ser em breve, tá? E a questão do asfalto, por ter a questão também de fazer a base, todo o cuidado da recomposição, demora um pouco mais. Esta tubulação que foi rompida, qual é a ligação dela, qual a serventia dela em relação ao abastecimento da água aqui na zona sul da cidade? Nós temos aqui várias tubulações de grande porte, médio e pequeno porte. Aqui no reservatório nosso, que atende todas aqui em volta, né, do bairro, essas tubulações são para levar água para as pessoas, né? Muitos por gravidade e alguns outros por bombeamento de bomba, tá? Então essa tubulação, ela transporta a água para o entorno. Como
como o sistema todo interligado, muitas vezes, eu tenho que parar o bombeamento para poder fazer o reparo. Então, para finalizar uma tubulação aqui, eu paro também as outras em volta para que não cause algum dano, algum problema na hora do serviço. Certo. Nós estamos aqui na altura da chamada caixa d'água do Parque Piauí. Só a título de curiosidade, ainda tem alguma funcionalidade essa caixa d'água no abastecimento? Ela faz parte do nosso sistema, tá? Hoje em dia nós temos a parte do bombeamento, né, que muitas vezes leva a bomba, né, leva a água para pontos mais altos, e também a distribuição faz parte da caixa d'água. A caixa d'água é um ponto em que acumula água para, no caso, depois distribuir por gravidade. Então tem regiões que nós temos caixa d'água e outras nós temos os boosters, ou as bombas, que levam a água até um ponto mais alto. Quando houve o rompimento, então, da criação dessa cratera, houve inclusive acidentes aqui nessa reta. Identificamos ontem que teve uma moto que acabou se acidentando aqui, que foi atendida pelo SAMU prontamente. Nós pegamos contato da pessoa para poder dar o suporte necessário e tudo mais, mas temos informações que não foi nada grave. De fato, teve um acidente, mas ele está bem já e passa bem. Então, recado final para a população aqui da Zona Sul em relação a esse trabalho, só para concluir? A gente pede paciência, porque o trânsito de fato está muito complicado. Se puder evitar pegar essa via aqui é muito importante, então evite, pegue uma outra via auxiliar, mas de fato nós estamos aqui trabalhando focados em resolver o problema e também em segurança. Então é um processo, é delicado, é complexo, mas vamos resolver. Via liberada até? Até as 9 da noite. Até as 9 horas? Isso. Até as 21 horas. Muito obrigado, portanto, ao Mauro Nascimento, o Joelson, que é o gerente de serviços aqui da Água de Teresina. Portanto, reconhece esse transtorno, mas há uma expectativa, então, para que a via seja totalmente liberada até as 21 horas desta quinta-feira. E eu volto com você, Joelson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu. Essa talvez seja a informação mais importante do momento. Às 9 horas da noite deve ser regularizado os serviços lá na Zona Sul de Teresina, BR-316 ter o trânsito liberado e o serviço de água recuperado para que a população possa não ter maiores dificuldades. Agora é impressionante, nós estamos em 2026, e ainda tem tubulação de amianto. De amianto, é impressionante, em alguns pontos da cidade de Teresina. Hoje já não se usa mais esse sistema de cimento amianto, todo o sistema é através de canos em PVC, independente da espessura, mas todos em PVC para garantir, inclusive, saúde, né, em função dos riscos que o amianto pode trazer para a saúde das pessoas. Até câncer, né, Jordani? Amianto não pode ser usado de forma alguma. Ok, Joelson Jordani, mais uma vez, uma boa tarde para você, para o nosso Laércio Andrade, para o telespectador sempre ligado no Jornal do Piauí. Joelson, o trânsito continua ainda intenso, até por conta, nós estamos no momento de pico, das pessoas estão se deslocando para o trabalho, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, enfim. E a BR-316 é bastante movimentada, tanto para quem entra aqui em Teresina, vindo do sul do estado, sul do Piauí, para quem sai também da capital piauiense. Estamos ao lado aqui do Mauro Nascimento, ele é gerente de serviços da Águas de Teresina, que é a empresa concessionária responsável pelo abastecimento da água. Ele vai dar as últimas explicações a respeito do andamento da recuperação, então, desses dois rompimentos e também a respeito do abastecimento da água dos bairros aqui do entorno, como Lorival Parente, Bela Vista, Parque Piauí. Enfim, Mauro, uma boa tarde para você. Em que ponto está esse trabalho de recuperação desses dois pontos que foram rompidos aqui na altura do conjunto Bela Vista, na zona sul da cidade? Boa tarde a todos. Inicialmente, reforçar o quão complexo é aqui esse reparo. Por N fatores, o trânsito, né, também nossa segurança, enfim, tivemos que acionar a PRF para poder fazer os desvios, né. Na noite de ontem, teve aqui um vazamento aqui na rua, nós viemos de prontidão para poder fazer aqui esse reparo, durou a noite toda porque de fato é uma tubulação antiga de cimento amianto, no qual temos que fazer com todo o cuidado possível. Finalizamos de manhã esse reparo e ao retornar a água em outro ponto, na outra via, do outro lado, acabou vazando. Então, continuamos nosso reparo a fazer agora do outro lado da via e agora estamos na fase final do reparo da tubulação hidráulica do tubo para depois começar de fato a parte da recomposição, que é toda camada por camada, a areia retornando, fazer a base e por último o asfalto. Qual a expectativa para a conclusão total da recuperação desses dois pontos e a liberação total aqui da via? Hoje ainda no final do dia, tá? A água volta um pouquinho antes porque de fato vai acabar o reparo agora e vamos retornar em breve a água, mas a parte do asfalto, por todo o contexto que tem de movimento de carga, de caminhão, de um cuidado maior com a recomposição e fazer ela por cada sua etapa, ela vai terminar no final do dia. Qual foi o comprometimento por conta
da chuva, teve algum motivo, assim? A água de Teresina já tem o motivo pelos quais, ou os motivos pelos quais houve esse rompimento? Foi o fator chuva? A chuva de fato contribui, mas o principal fator aqui foi a tubulação, que é cimento amianto, que é muito antiga. Então essa tubulação tem que ser trocada. Vamos fazer hoje, por toda a via, por todas as faixas que tem hoje nos centrais, vamos trocar a tubulação toda e posteriormente programar outras trocas aqui no entorno. Tem uma previsão, assim, mais ou menos, do horário em que a via estará liberada? Por volta de 9 da noite. Agora, em relação ao abastecimento da água, houve a água de Teresina, tem alguma informação que houve a falta d'água em algum bairro aqui do entorno da Zona Sul? Para fazer o reparo, nós temos que parar o bombeamento. E isso, claro, afeta aqui o entorno. Então, para ter com segurança o serviço, sem que haja o pessoal na vala com água, que é muito perigoso, a gente para o bombeamento. Esse retorno é mais curto, então deve ser em breve, tá? E a questão do asfalto, por ter a questão também de fazer a base, todo o cuidado da recomposição, demora um pouco mais. Certo. Esta tubulação que foi rompida, qual é a ligação dela, qual a serventia dela em relação ao abastecimento d'água aqui na Zona Sul da cidade? Nós temos aqui várias tubulações de grande porte, médio e pequeno porte. Aqui no reservatório nosso, que atende todas aqui em volta, né, do bairro. Essas tubulações são para levar água para as pessoas, né? Muitos por gravidade e alguns outros por bombeamento de bomba, tá? Então essa tubulação, ela transporta a água para o entorno. Como o sistema todo interligado, muitas vezes, eu tenho que parar o bombeamento para poder fazer o reparo. Então, para finalizar uma tubulação aqui, eu paro também as outras em volta para que não cause algum dano ou algum problema na hora do serviço. Certo. Nós estamos aqui na altura da chamada caixa d'água do Parque Piauí. Só a título de curiosidade, ainda tem alguma funcionalidade essa caixa d'água no abastecimento? Ela faz parte do nosso sistema, tá? Hoje em dia nós temos a parte do bombeamento, né, que muitas vezes leva a bomba, né, leva a água para pontos mais altos, e também a distribuição faz parte da caixa d'água. A caixa d'água é um ponto em que acumula água para, no caso, depois distribuir por gravidade. Então tem regiões que nós temos caixa d'água e outras nós temos os boosters, ou as bombas, que levam a água até um ponto mais alto. Quando houve o rompimento, então, a criação dessa cratera, houve inclusive acidentes aqui nessa reta. Notificamos ontem que teve uma moto que acabou se acidentando aqui, que foi atendida pelo SAMU prontamente. Nós pegamos contato da pessoa para poder dar o suporte necessário e tudo mais, mas temos informações que não foi nada grave. De fato, teve o acidente, mas ele está bem já e passa bem. Então, recado final para a população aqui da Zona Sul em relação a esse trabalho, só para concluir? A gente pede paciência, porque o trânsito de fato está muito complicado. Se puder evitar pegar essa via aqui é muito importante, então evite, pega uma outra via auxiliar, mas de fato nós estamos aqui trabalhando focados em resolver o problema e também em segurança. Então é um processo, é delicado, é complexo, mas vamos resolver. Via liberada até? Até as 9 da noite. Até as 9 horas? Isso. Até as 21 horas. Muito obrigado, portanto, ao Mauro Nascimento, Joelson, que é o gerente de serviços aqui da Água de Teresina. Portanto, reconhece esse transtorno, mas há uma expectativa, então, para que a via seja totalmente liberada até as 21 horas desta quinta-feira. E eu volto com você, Joelson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu. Essa talvez seja a informação mais importante do momento. Às 9 horas da noite deve ser regularizado os serviços lá na Zona Sul de Teresina, BR-316 ter o trânsito liberado e o serviço de água recuperado para que a população possa não ter maiores dificuldades. Agora é impressionante, nós estamos em 2026, e ainda tem tubulação de amianto. De amianto, é impressionante, em alguns pontos da cidade de Teresina. Hoje já não se usa mais esse sistema de cimento amianto, todo o sistema é através de canos em PVC, independente da espessura, mas todos em PVC para garantir, inclusive, saúde, né, em função dos riscos que o amianto pode trazer para a saúde das pessoas. Até câncer, né, Jordani? Amianto não pode ser usado de forma alguma, principalmente no líquido que a gente vai beber. Olha, em relação à Água de Teresina, primeiro eu quero agradecer que tudo que a gente pede à Água de Teresina, ela vai atrás, onde famílias de vários meses, dias, reclamam de um vazamento, mas em Teresina existem, em todos os bairros, inúmeros vazamentos. Pequena proporção, mas aquela gota, aquele escoamento daquela água, de água tratada, é dinheiro que vai pro ralo, né? E vai esbarrar na conta dos consumidores. É impressionante o tanto de vazamento que existe aqui em Teresina, independente de que bairro seja. Mas em qualquer canto a gente depara com algum vazamento.